Olá, meu nome é Emerson, aqui da Baruch Industrial, dando continuidade aos nossos vídeos de apresentação. Eu estou aqui na nossa bancada de trabalho, essa aqui é a nossa bancada principal, até tem uma peça de inox 304 aqui em cima agora. Mas eu estou nesse vídeo para apresentar para vocês algumas ferramentas muito utilizadas dentro da indústria, dentro da fábrica, dentro de pequenas oficinas, e tem muita gente que tem até em casa essas ferramentas, né? O que é? São as serras copo, que elas servem para fazer diâmetros um pouco maiores, normalmente para encaixar alguma coisa. Então aqui a gente tem várias medidas. Daqui a pouquinho a gente vai aproximar um pouco mais para que vocês possam ver o funcionamento dela. Isso aqui é bastante usado em metal e muita gente usa também para fazer furos em madeira, só que aí é um outro tipo de serra específica para madeira, para colocar, por exemplo, móveis de embutir, tomadas de embutir, essas coisas, né? Dentro da indústria a gente faz furações para colocar também passa-cabo, essas coisas que precisam algumas furações que não são tão precisas. Normalmente, né, quase que sempre, é aconselhável que a serra-copo ela tenha um centro de furo como orientação, e esse centro de furo é feito com uma broca. Aqui, nesse caso, uma broca de aço rápido para metal, tá? Aço. Então aqui eu trouxe uma broca um pouco maior para que a gente possa visualizar um pouco mais. Aí essa broca é a mesma que a gente usa na serra-copo, só que, claro, um pouco menor, né? Essas brocas de aço rápido, elas são usadas quase que diariamente, quase que frequentemente, em aço carbono e em aço inox, basicamente também em alumínio, e o que muda basicamente é o quê? É o ângulo de corte. Esse ângulo de corte eu não sei nem se a gente vai conseguir mostrar para vocês de alguma maneira, mas assim, é necessário um pouco de experiência para fazer a afiação. Eu posso até mostrar mais ou menos como funciona, mas isso aqui é difícil da gente conseguir passar em vídeo de uma forma simples, tá? Que são os ângulos de corte das brocas. Além de serra-copo, brocas, o que a gente usa também normalmente? Quando é só furação, no caso dessa peça aqui, que é só uma furação passante escariado, tranquilo. Mas tem alguns casos que a gente faz a furação e precisa fazer rosca. A rosca é para colocar um parafuso, por exemplo, para fazer uma fixação mecânica. É de grande valia que, assim, quando tu não tiver a necessidade específica de soldar, que tu faça, por exemplo, fixações com parafuso. A resistência mecânica é um pouco maior e a segurança também, né? Quem conhece um pouco de solda, e a gente vai estar falando um pouco de solda, sabe que a penetração da solda, por melhor que seja, ela tem algumas desvantagens. Então, assim, quando puder usar parafuso, use parafuso. A gente vai estar falando isso em um outro momento, tá? Mas tem situações que é inevitável e é necessário a solda, tá? Alinhado a essas três ferramentas aqui, esses três utensílios que a gente usa dentro da indústria, a gente sempre tem o óleo de corte. O óleo de corte ele tem uma função aqui extraordinária. Ele tem propriedades que ajudam no corte, ajudam no aumento da ferramenta, da vida útil da ferramenta e facilitam muito no teu trabalho. Então, muitas vezes, se tu for fazer uma furação, né, tu nem começa com uma broca desse tamanho, tu vai começando com uma broca pequena e vai escalando 3, 6, 9, 12, até chegar no diâmetro que tu precisa, né? Existem brocas já escalonáveis que tu manda fazer, mas tu pode comprar essas brocas aqui comercialmente e depois ir fazendo o escalonamento por broca mesmo, tá? Então, assim, se a gente for fazer uma furação e não usar o óleo de corte, você já deve ter percebido ou já devem ter visto que a vida útil do corte da ferramenta ela diminui muito, ela queima a broca. E queimou a broca, não adianta mais, que não vai mais fazer a furação. É necessário afiar de novo. O óleo de corte ajuda que isso não aconteça. Ou, na verdade, vai acontecer, só que vai demorar um pouco mais para acontecer. Então, nós aconselhamos que sempre que vocês usarem ferramentas de corte, pode ser essas aqui mais simples, pode ser numa fresadora ou pode ser num torno, que vocês usem refrigeração. Existem ferramentas que não necessitam de refrigeração, elas são projetadas para isso, mas isso já é um outro capítulo, né? E as indústrias pequenas, as menores, nem sempre utilizam essas ferramentas, elas são um pouco mais caras. E quem sabe a gente fale isso em outro momento. Mas o usual e o dia a dia é basicamente permeado por essas ferramentas que a gente tem aqui. Eu espero que a gente possa ter esclarecido um pouco melhor essas dúvidas. Eu vou pedir agora que a gente focalize essas ferramentas aqui para que vocês possam ver um pouco melhor elas de perto. Então, pessoal, olha só, aqui a gente tem os machos, né?
Aqui eu tenho um tipo de macho. Uma coisa que é interessante aqui, a gente comprou os conjuntos com 2 machos. O que que acontece? É um macho que ele tem um ângulo de entrada um pouco maior. O que que acontece? É o primeiro macho que a gente passa e depois a gente tem o macho com ângulo de entrada um pouco mais parecido mesmo com o parafuso, que é o segundo macho, que faz o acabamento da rosca, tá? Existem machos que são um macho só, que é o macho máquina normalmente, machos que é um conjunto de 2 machos e macho que é um conjunto de 3 machos, tá? Então isso aí vocês vão aprendendo com a prática. Aqui a gente tem o macho pequeno, aqui a gente já tem um macho um pouco maior, tá? Temos as brocas, né? Bastante utilizadas. Nesse caso aqui, como a nossa furadeira tem um encaixe de no máximo meia polegada, que é 12,7 milímetros, a gente fez um rebaixo nela no torno para conseguir usar ela nas nossas furadeiras. E temos aqui as serrascopos, né? Nesse caso ela já está montada com acoplamento, tá? E aqui ela está desmontada, aqui atrás, ó, ela encaixa aqui e a gente faz a furação onde precisa, tá? Então, basicamente isso, e o óleo de corte que é utilizado para fazer as furações. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa ter sanado um pouco de dúvidas nesse momento, tá? Curta o nosso vídeo, compartilhe com teus amigos que estão estudando aí contigo, mostre na fábrica, que quem sabe a gente possa de alguma forma estar nos ajudando a construir um pouco de conhecimento dentro da indústria metal mecânica, e isso tem uma grande valia. A gente não pode esquecer que sempre que estivermos dentro de uma indústria, que nós possamos usar os equipamentos de proteção individual, tá? Isso é extremamente importante. E isso vai ajudar muito aí na perpetuação da sua vida profissional, né? E infelizmente pequenas empresas nem sempre tratam esse assunto como deveriam, tá? Se vocês estiverem por Joinville, venham nos visitar. A Baruch Industrial fica aqui em Santa Catarina e teremos o maior prazer de apresentar a nossa fábrica para vocês. Um abraço e até a próxima.